AudioJungle. Saúde, irmãos, com a maravilhosa paz de nosso Deus. Com muita alegria, queridos irmãos, estamos aqui nessa semana para mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Estudo este com grandes ensinamentos, a qual traz para cada um de nós, a cada semana, mais e mais conhecimento das Sagradas Escrituras. Para aqueles que já leram, vão relembrar aí de todo o conhecimento que esse livro tão interessante de Daniel traz para nós, que essas lições sejam unicamente para a honra e glória do Senhor. Neste momento, queridos irmãos, antes de começarmos qualquer coisa, vamos pedir a direção do Espírito Santo para que ele possa nos guiar em toda a verdade e que assim a gente possa ser cheio dele. Vamos orar neste momento ao Senhor. Pai Santo que habita nas alturas celestiais, neste momento, Senhor, venho te pedir, ó Pai, a tua presença nesse estudo, para que tudo o que aqui venha a ser feito seja unicamente para honrar e engrandecer o teu santo nome. Abençoa, Pai, desde já cada um dos nossos irmãos que estão nos acompanhando de distintos lugares, que a tua paz possa estar sobre eles e que essa lição, esse estudo seja uma bênção para a vida de cada um. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, queridos irmãos, estamos aptos a abrir as nossas lições para mergulhar mais uma vez nesse maravilhoso estudo. A lição de hoje é a lição de número 17 para o sábado 24 de abril de 2021 e tem como título Na Cova dos Leões. Sim, meus irmãos, vamos falar aí desse episódio de Daniel, que ele acaba passando por uma prova muito severa. E ele dá um grande testemunho, ao qual eu e você devemos estar atentos, para assim agirmos confiante em nosso Deus. O texto de introdução para essa lição diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos se chegaram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Salmos 27, 1 e 2. Irmãos, é uma bênção para aqueles que estão aí firmes e confiantes unicamente em nosso Deus. Porque aqueles que estão na rocha, esses não se abalam. Pode ver os inimigos de todos os lados, mas quem está no Senhor vai enfrentar aí os obstáculos e sempre confiar em Deus. Que eu e você, nessa oportunidade, possamos ter esse desejo de nossos corações, para que esse estudo seja uma bênção e como ele pode ser uma bênção em nossas vidas, para que assim a gente possa viver essa vida cristã, que para muitos cristãos não foi nada fácil, mas é um exemplo para cada um de nós o que eles passaram. Amém? O primeiro subtítulo dessa lição diz dessa maneira: Companheiros invejosos. A inveja, né, irmãos? A inveja é algo que vem aportando a humanidade há muito tempo, não só a humanidade, mas também a anjos, como foi no caso de Lúcifer lá no céu, que teve inveja e quis aí ser maior que Deus. E essa inveja vem causando há muito. E aqui, irmãos, aqui fala de muitos companheiros, de companheiros que se dizem amigos, que se dizem irmãos, mas por muitas vezes traz sobre si a maldade deste mundo, a inveja, para que assim possa fazer barbaridades contra as pessoas que são do Senhor. E vamos ver como é que devemos agir de acordo com esse assunto. A primeira pergunta em questão que vamos nos basear aqui vai ser lá, diz assim: Como o rei Dario mudou o governo depois de conquistar a Babilônia? Que mudança desejava fazer e por quê? Como vocês sabem, meus queridos irmãos, antes de passar aí os irmãos, aqui já não é mais o reinado de Nabucodonosor, de Belsazar, de Nabonido, não. Agora já vinha aí a segunda parte da estátua, que é o peito e os braços de prata, que começa a reinar. E vem por quem? Por Dario. E aí a gente vai ver o que é que aconteceu. Vamos aí, para responder essa pergunta, eu quero convidá-los
os nossos irmãos ali de Portugal, a nossa irmã Dayana Teixeira, juntamente com seu esposo Silas Teixeira, que vão colaborar conosco, respondendo e trazendo grandes aportes para aprendizado dessa lição. Fique atento, porque você vai aprender muito mais nessa oportunidade. Agora, meus irmãos, é com vocês. Que a paz e a graça de Deus seja com cada um dos meus queridos irmãos e irmãs, assim como com cada uma das pessoas que todos os sábados se reúne para poder assistir a estes estudos maravilhosos. É com muito prazer que estou convosco, desejando um feliz sábado para todos e também aceitando o convite do nosso querido irmão Wilton. Eu sou o irmão Silas Teixeira, sou obreiro bíblico e estou a falar-lhes desde Portugal. Olá, meus queridos irmãos e irmãs que estão a assistir a este programa. Eu sou a Dayana, sou Dayana Bache, sou argentina, moro aqui em Portugal há aproximadamente 6 anos e também tenho muito prazer em estar aqui com vocês, partilhando esta lição e rogo ao Senhor e ao seu Santo Espírito que nos ajude a desenvolvê-la da melhor maneira para que todos possamos chegar até o entendimento do que o Senhor quer que compreendamos. Amém. Muito bem. Então, o irmão Wilton pediu-nos para responder às perguntas número 1 e 2. Como o rei Dario mudou o governo depois de conquistar Babilônia? Que mudança é que ele desejava fazer e o porquê? Porquê é que ele queria fazer esta mudança? Ok. Então, para respondermos esta pergunta e compreendermos em profundidade as mudanças que ele tentou introduzir nesse reino, vamos identificar primeiro a personagem da qual estamos a falar, que é Dario de Média. O verso número 31 do capítulo 5 nos diz: Dario o Medo ocupou o reino sendo da idade de 62 anos. Se nós buscamos em qualquer enciclopédia, ou mesmo nos relatos de Heródoto, que é quem se dedica a dar uma luz sobre a história universal, sobre os persas e também os gregos, não vamos encontrar ali nenhum personagem com esse nome. Nenhum Dario Medo a ocupar a sucessão de governadores. Temos Astiagen, que é o último Medo, e depois aparece Ciro, o persa, como o rei ou como o Shah Aquemênida. E a partir dali temos a sequência, né, até chegar ao Xerxes e assim para a frente. Mas aqui o verso, e Daniel nos está a descrever que houve um governante de 62 anos de idade, como vimos no verso, que era Medo. Profetas e Reis, a irmã White dá luz acerca deste assunto e nos conta que esse rei era o filho de Astiagen, então era tio de Ciro. Quando Ciro avançou até a Mídia e tomou o reino dos Medos, ele descerrou, digamos, tirou do poder ao seu avô Astiagen, mas deixou como figura decorativa o seu tio, que era para ganhar o favor dos Medos. Mas quem tinha o controle absoluto no reino era efetivamente Ciro. Tudo passava por ele. Só que esse rei Medo, Dario Medo, ficou ali, digamos, como para apaciguar, para que não houvesse revolta entre os Medos. Chegamos assim então à compreensão do porquê não é uma figura relevante a nível histórico. Porque, como dissemos, foi só mesmo uma figura decorativa. Mas pronto, avancemos. Aqui nos diz que mudança fez este rei após conquistar Babilônia. Para entender em profundidade isso, seria muito bom também anexar ou ligar à lição anterior. Nós vimos que Belsassar recebeu uma sentença por parte de Deus através de Daniel. Então ele já sabia o que ali vinha. E Daniel foi fiel, foi honesto e disse a verdade para ele. Desde esse momento em que foi invadido Babilônia até o momento quando Dario implementou este sistema dos 120 príncipes com os 3 presidentes por cima, passou algum tempo. Quando ele ingressou, ele matou Belsassar e junto com ele matou muitos governadores e montes de figuras principais do império, do governo babilônico. Mas Daniel foi conservado, foi preservado. A pergunta é porquê? O que aconteceu ali? Acredito que realmente Dario tenha sido informado em relação a Daniel de como ele
era um judeu, não é? Porque ele não era babilônio, e sempre foi fiel e honesto a este império que, em certa medida, tinha sido o invasor, ou seja, os maus com esse povo, mas mesmo assim ele tinha sido fiel e honesto. Então, acredito que este rei tenha percebido que a honestidade, a fidelidade, a honra de Daniel era superior ao império que nesse momento dominasse, senão a um Deus, alguém elevado, que estivesse por cima, inclusivamente do imperador. E então esse foi o testemunho para que Dario poupasse, não matasse a Daniel, e também para que o pusesse, mesmo assim, como um dos príncipes, que de facto chegou a ser um dos presidentes por cima desses príncipes, e até o verso vai mais longe a dizer-nos que ele pensava constituí-lo sobre todo o reino. Por que ele fez estas mudanças todas? Bem, sabemos que era muito fácil que houvesse uma revolta qualquer e o reino que agora estava a ser sometido, que era a Babilônia, quisesse sublevar-se. E então ele instaurou este sistema com os 120 príncipes para poder subjugar qualquer tipo de sublevação ou descontrole, e depois estes 3 príncipes por cima dos 120 para ter ainda uns supervisores antes de que os problemas cheguem a ele. Portanto, acredito que foi um sistema muito bom, foi muito bem pensado, e também foi muito inteligente da parte de Dario pôr a Daniel, contar com ele. E quero ler aqui na primeira parte da nota, onde nos diz: que impressão produziu em Dario a conduta de Daniel. Daniel levou uma vida pura e santa. Deus para ele ocupava o primeiro lugar. Sempre que o verdadeiro cristianismo reine no coração, revelar-se-á no caráter. Desses todos terão conhecimentos de que estiveram com Jesus. Devem se dedicar a Deus afeições não divididas. Portanto, acredito que, assim como Daniel teve aquele exemplo, ou foi aquele exemplo para o rei, cada um de nós tem essa tarefa, somos cartas lidas, como disse Paulo, e seria muito bom que sempre nos lembrássemos desta situação. Agora vou fazer a pergunta número 2 aqui ao Silas, que nos diz: o que constataram os oficiais governamentais quando quiseram proceder contra Daniel e obstaculizar o plano do rei, e do que é capaz a inveja? Muito obrigado. Vamos ver se consigo acrescentar alguma coisa àquilo que a minha esposa disse, que já foi tanto, não é? Vamos ver se consigo acrescentar e se posso ajudar também na compreensão desta pergunta número 2. E nós podemos entender que estes oficiais do governo, que eles procuraram encontrar alguma coisa contra Daniel. Buscavam alguma coisa que o pudesse colocar em causa no reino e em causa perante o rei. Eles procuravam provas ou evidências que pudessem então levar ao rei e que indicassem que Daniel não era capacitado para ocupar o cargo que ele estava a desempenhar naquela altura. E para isso eles fizeram algo muito interessante. Eles analisaram toda a sua vida. E nós, quando vamos... Bem, neste aqui nós estamos a ver Daniel 6... Mas quando nós fazemos um percurso de tempo, não é? Desde Daniel 1 até Daniel 6, nós vemos que em Daniel 1, Daniel era um adolescente, teria 17 anos, mas agora em Daniel 6, ele já tem mais de 80 anos. Ou seja, que estes oficiais do governo, eles fizeram uma pesquisa, uma análise à sua vida de mais ou menos 70 anos, para ver se encontravam algum podre na sua vida, algo que indicasse que ele não era capacitado para estar a ocupar aquele cargo. Algo que os fizessem acusar diante do rei, que demonstrasse que ele não poderia estar ali, não é? Mas conforme nos diz o texto bíblico, diz que não conseguiam encontrar nenhuma ocasião ou falta a Daniel. Isto é muito interessante porque nestes 70 anos de vida, nestes 70 anos de análise, aproximadamente dizer, não conseguiram encontrar nada, mas para além disso, também podemos concluir que Daniel teria mais de 80 anos e que ainda assim, com essa idade, ele conseguia desempenhar todas as funções que ele tinha que desempenhar
e que as desempenhava com extrema eficácia ao ponto de estar acima de todos os outros, não é? Ele ocupava o cargo mais elevado entre todos os sábios. Mas agora a pergunta é, porquê? Porquê que ele era tão eficaz nas suas funções e porquê que ele era escolhido então para estar acima dos outros? E se nós analisamos um pouco esta história, nós conseguimos verificar que ele era mais eficaz que os outros por dois motivos fundamentais. E o primeiro era porque ele era obediente a Deus, e o segundo, como já estudámos nas lições anteriores, era porque ele cumpria e porque ele seguia e porque ele guardava as leis da saúde. Ele respeitava estas leis e por isso também conseguia ter uma mente mais limpa, mais clara e mais inteligente que todos os outros. E ele chegou a um ponto de ser tão eficaz e tão íntegro na sua vida, então que os oficiais do reino chegaram a dizer, como encontramos aí no texto, que nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel se não acharmos contra ele na lei do seu Deus. Ou seja, eles fizeram 3 análises. A primeira, a sua análise como governador. Portanto, quais eram as capacidades que ele tinha e se ele tinha falhado em alguma delas. Depois também fizeram uma análise na sua vida pessoal. Se ele tinha falhado em algum aspecto. Como viram que nem num nem noutro encontraram erro, agora fazem uma terceira análise. E então agora eles querem comparar e ver se podem acusá-lo a nível religioso. Perante as leis do Deus do céu, não havia nada pelas quais ele podia ser acusado. Mas perante as leis pagãs, aí sim poderia haver algo pelo qual eles podiam utilizar contra Daniel. E nós, no decorrer da lição, vamos analisar isso um pouco melhor. Mas podemos ver que estes homens fizeram tudo por motivos de inveja, não é? Agora é interessante quando lemos Provérbios 14:30, que nos diz o seguinte, a última parte. A inveja é podridão para os ossos. Ou seja, a inveja destrói-nos tanto a nível físico, como mental e como espiritual. Destrói-nos completamente. E o mais curioso é que muitas vezes nós podemos estar a sentir inveja de uma pessoa e aquela pessoa nem sequer sabe que está a ser alvo de inveja. Mas isso está-nos a destruir, está-nos a corromper. Eu costumo dizer que a inveja é como um copo de veneno, no qual nós bebemos esse copo de veneno e desejamos o mal àquela pessoa, mas o copo de veneno estamos a ingeri-lo nós, estamos a bebê-lo nós, está-nos a fazer mal é a nós. Nós é que nos estamos a destruir e a outra pessoa que é alvo desta inveja não lhe acontece nada, mas nós sim, nós estamos a ser destruídos. Portanto, queridos irmãos e queridas irmãs, nós não devemos sentir inveja daqueles que sabem mais, daqueles que têm mais conhecimento, porque isto muitas vezes pode acontecer inclusivamente dentro da igreja. Irmãos com irmãos, pastores com pastores, chegarem a um ponto de sentirem esta inveja porque aquele sabe mais e não querem demonstrar que sabem menos. Mas nós devemos ser humildes, nós devemos reconhecer e devemos entender que nem todos sabem tudo e quando encontramos uma pessoa que tem mais conhecimento ou mais sabedoria que nós, devemos ser humildes ao ponto de talvez buscar conselhos, talvez procurar aprender com essa pessoa. Porque só assim é que nós poderemos crescer. De outra maneira, nós vamos reduzir-nos à nossa inveja e não poderemos crescer. E nós vemos que isso aconteceu com estes oficiais. Eles não buscaram o conselho de Daniel, eles eram orgulhosos e sentiam esta inveja de Daniel. E esta inveja foi crescendo, este sentimento foi crescendo dentro do seu coração, ao ponto deles então desejarem agora a morte de Daniel. E por isso é que o último texto aqui da nota de Patriarcas e Profetas diz que a inveja é uma das características mais satânicas que podem existir no coração humano e uma das mais funestas em seus efeitos. Vejam, irmãos, que é uma das características mais satânicas que pode existir dentro do coração humano. Por isso, queridos irmãos e queridas irmãs,
não sejamos também como estes oficiais, limpemos o nosso coração de qualquer característica satânica, incluindo a inveja, e alegremos-nos também pelos logros, pelos feitos, por aquilo que as outras pessoas podem alcançar e conseguem alcançar, e aprendemos delas, tenhamos essa humildade, para não chegarmos ao ponto também de, talvez, desejar a morte de alguém. Que o Senhor te possa abençoar grandemente. Muito obrigado, irmã Dayana. Muito obrigado, irmão Silas. Que Deus nos abençoe em todo o trabalho de vocês, ao seu ministério, irmão Silas, aí em Portugal. Que a presença do Senhor possa estar sempre contigo. Que o Espírito Santo possa te dar sempre força e desejo para continuar esse trabalho de levar a mensagem de Deus. Que Deus nos abençoe. E aqui, queridos irmãos, a gente viu aí nas respostas aí de nossos irmãos um grande aporte intelectual dessa família aí, que trouxe aí grandes ensinamentos para nós. A gente viu aí o que foi, como o rei Dario mudou aí, depois de conquistar a Babilônia, o que foi que ele fez, uma estratégia muito interessante, que ele agora ia ficar dirigente de toda essa situação, mas ele elegeu quantas pessoas aí? 120 príncipes, para que tivesse de frente de todos os assuntos, depois desses 120 mais 3, que aí fosse aportar para ele tudo o que acontecia no reino. Usou de uma inteligência muito interessante para que pudesse aí governar da melhor maneira possível. Essa foi uma mudança que ele desejava fazer. E por que ele fez isso? Ele fez isso para que, a gente já viu muito bem claro aí, pela nossa irmã Dayana, por que ele fez isso. E aqui no texto, eu queria deixar uma parte muito interessante, a irmã já leu, vou dar uma ênfase que diz assim: que impressão produziu em Dario a conduta de Daniel. Olha só que testemunho. Daniel levou vida pura e santa. Deus, para ele, ocupava o primeiro lugar. Sempre que o verdadeiro cristianismo reine no coração, revelar-se-á no caráter. Querido irmão, olha que exemplo maravilhoso que aconteceu aí, que o rei acaba vendo em Daniel, a impressão que causou por todos os atos que fazia Daniel, pela conduta que ele vivia. E isso ocupava o primeiro lugar, o quê? A vontade de Deus, uma vida pura e santa nos caminhos do Senhor. É o verdadeiro cristianismo, que eu e você devem estar vivendo e exalando no nosso coração, para que o nosso caráter seja a imagem e semelhança de nosso Deus. Que bênção, meus irmãos, que eu e você possa ter isso em nossos corações, para agirmos da melhor maneira possível. E ainda diz mais, né? Como disse aí o nosso irmão Silas, o que constataram os oficiais governamentais quando quiseram proceder contra Daniel? Olha que bênção, meus irmãos. Aqueles homens ali tentaram de todas as maneiras fazer com que Daniel achasse algo de errado em Daniel. Mas eles lutaram, viram tudo, mas não acharam nada. Que maravilha, irmãos! Que maravilha a gente saber que tinham homens fiéis ao Senhor verdadeiramente, e que hoje também nós devemos nos esforçar para ser como esse, que agora não é tão jovem assim, depois de já mais de 80 anos por aí, ele ainda sendo fiel ao Senhor e não ter nenhuma mácula. Que bênção, irmãos! Que eu e você possa ter o desejo de agir dessa maneira. E aqui fala do que é capaz a inveja. A inveja é capaz de muitas coisas terríveis, assim como foi feito para levar o homem à morte, porque era fiel a fazer a vontade de nosso Deus. As honras concedidas a Daniel despertaram o ciúme dos líderes do reino, e eles procuravam ocasião de queixa contra ele, mas não podiam achar. Que testemunho maravilhoso. Pessoas fazendo de tudo, uma CIA, um FBI, fazendo de tudo para que achasse algo de errado nesse homem, mas eles não encontraram. Isso é um testemunho maravilhoso, que eu e você devem estar mais apegados mais e mais para fazer a vontade de nosso Deus. Que Deus nos abençoe para que possamos ser assim, que possamos ser transformados para agir da melhor maneira possível. Amém, irmãos? Vamos aí agora ao segundo subtítulo dessa lição, que diz assim: espionagem e acusação. E a terceira pergunta diz dessa maneira: o que pensou o rei sem suspeitas da lei proposta? Mudou Daniel seus hábitos por causa do novo perigo? Quem vai nos ajudar aí com essa resposta, ainda ali em Portugal, o nosso irmão Francisco Camate vai nos ajudar
nessa oportunidade. Irmão Francisco, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Desejo também um feliz sábado a todos os irmãos que acompanham este momento o estudo da lição da Escola Sabatina. Meu nome é Firmino Camate, eu faço parte da igreja aqui em Portugal. Me foi feito o convite para responder a questão número 3 da nossa lição e desde já eu agradeço imenso pelo convite. A terceira pergunta, ela tem como subtema espionagem e acusação. Diz assim a pergunta: o que pensou o rei sem suspeitas da lei proposta? Mudou Daniel seus hábitos por causa do novo perigo? O rei Dário, ele não teve nenhuma suspeita quanto a essa proposta de lei que foi feita pelos seus presidentes e príncipes. Ele não teve suspeita nenhuma. Por qual razão? Porque esta era uma lei religiosa e em nada aperigava o seu reino. E por ser uma lei religiosa, Dário, por ser rei, ele era o sacerdote número 1 daquela religião pagã, ou daquela religião imperial, no caso. Então, em nada punha em perigo o seu reino, mas para os proponentes dessa proposta de lei, era a oportunidade que eles encontraram para poderem condenar a Daniel, porque Daniel em toda a sua vida enquanto governante e não só, não puderam achar nele nenhum erro que pudesse ir contra a lei daquele império, a lei dada por Dário. Então eles queriam arranjar uma maneira de poderem tramar a Daniel. Porém, Deus era com Daniel. E nós encontramos aqui que os proponentes daquela proposta de lei, eles acharam essa oportunidade para que pudessem encontrar algum modo de condenar a Daniel. Por inveja, por ciúmes, eles queriam de certa forma derrubar a Daniel. Mas Daniel, ele teve uma fé inabalável. Uma fé que, diante daquele perigo que Daniel teve, por causa da lei que foi proposta, e era uma lei que não podia ser revogada, Daniel, ele persistiu. Nem por isso, por estar em perigo, ele mudou seus hábitos. Daniel, ele tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. E diz aqui a nossa lição, diz assim o seguinte: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Apesar do edito que foi assinado, que o rei não suspeitava mal algum, a intenção que tiveram os governantes, que era de acusar Daniel, isso talvez podia fazer com que Daniel ficasse abalado, porque os medo-persas eram muito sérios quanto à questão das leis. Eles cumpriam com os editos propostos. E para Daniel era um perigo muito grande. Mas ele permaneceu fiel ao lado do Senhor. E o Senhor o livrou daquele perigo que ele corria. Então nós devemos também ter a certeza de que Deus, em todos os momentos de nossa vida, em todos os perigos que nós vamos atravessar, se permanecermos fiel, com fé inabalável, igual a fé que teve Daniel, então teremos a certeza do livramento no nome de nosso Senhor Jesus Cristo.
Muito obrigado, irmão Francisco, pelo teu aporte nesta oportunidade. Que Deus te abençoe. Que mais e mais o irmão possa estar aí firme e forte, assim como foi Daniel, crescendo nos caminhos do Senhor e sendo fiel à vontade de nosso Pai. Que Deus te abençoe, querido irmão. Não só o irmão, né, mas todos os jovens que estão nos assistindo. Olhemos e analisemos o caráter desse jovem Daniel, que viveu toda a sua vida fazendo a vontade do Senhor. Que isso seja inspiração para nós, não sejam os heróis que a gente vê da Marvel, de todos esses filmes que a gente vê, mas que a gente possa fazer tudo de acordo à vontade de Deus e olhar exemplos bíblicos do que eu e você devemos estar fazendo. Amém, querido irmão? Que Deus nos abençoe. E aqui, meus irmãos, eles espionaram e fizeram acusações para ir contra Daniel. E a pergunta que não quer calar, depois de ter levantado um edito, que o rei levantou dessa estratagema que fez essas pessoas para que caísse. O rei, na hora que viu, ele foi lá, assinou o edito e a proibição, né? Que outros deuses aí fosse exaltado aí no período de 30 dias. Ele aí, sem sombra de dúvidas, acabou assinando esse edito. E não sabia que era uma trampa, uma armadilha aí para pegar Daniel. Mas mudou Daniel seus hábitos por causa desse novo perigo? Qual era o hábito de Daniel, meus irmãos? O hábito de Daniel era estar sempre orando ao Senhor, estar sempre buscando a Deus. E ele fazia no seu de costume lugar, no seu quarto, né, com grandes janelas ali, dado para todos os lugares, e ele orava ao Senhor. Ele não deixou de fazer isso. Se antigamente precisava se orar, e agora nesse momento, olha o que diz a nota. Não mudou a sua conduta, no mínimo que fosse. Por que deveria ele deixar de orar agora? Quando mais necessário era orar. Irmãos, que maravilha. Daniel passando por provações, passando por grandes perigos, ele não relaxou. Continuou fazendo a vontade de Deus. E agora, se antes orava em momento de paz, e agora em momento de perigo? Esse é o momento que eu e você deve estar orando mais e mais. Esse é o momento que Daniel usou. Quando tivessem problemas, buscar mais oração ao Senhor, buscar mais aos pés de Cristo. Que eu e você, querido irmão, possa ter esse pensamento e agir da melhor maneira possível. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos agora, queridos irmãos, à quarta pergunta dessa lição, que a mesma diz assim: o que fez o rei depois de comprovar quem colocou a armadilha? Como anularam os príncipes os intentos do rei de salvar a Daniel? Vamos lá, para ajudar a responder essa pergunta, eu quero ir ali a Guarulhos agora, com o nosso irmão Paulo Gomes, que vai nos ajudar. Irmão Paulo, é contigo. Olá, sou Paulo Gomes da Igreja de Guarulhos. Vou participar da lição da Escola Sabatina, respondendo a pergunta de número 4. A primeira parte da pergunta nos diz: o que fez o rei depois de comprovar quem colocou a armadilha? Quando o rei se inteirou do assunto, de que se tratava de uma armadilha, ele ficou muito desgostoso. Ele descobriu de que a intenção dos conselheiros não era prestar honras ao rei, e sim fazer uma armadilha para que Daniel fosse pego na prática da sua religião, ou algo que achasse contra Daniel, contra o seu Deus, na sua religião. E o rei, quando descobriu isso, ele tentou por todas as maneiras livrar Daniel. Buscou em todos os meios legais e tentou isso até o pôr do sol, a livrar a Daniel do castigo ali que dizia o edito. A segunda parte da pergunta nos diz: como anularam os príncipes os intentos do rei de salvar a Daniel? Então eles agora se aproximaram ali do rei para que o rei fizesse cumprir o edito prontamente. E eles disseram que não havia como livrar Daniel, porque a lei dos medos e dos persas não poderia ser revogada. E Daniel teria que ser culpado
de ter transgredido um decreto real. Muito obrigado, irmão Paulo. Que Deus te abençoe. Foi um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez essa oportunidade. Que Deus te abençoe sempre, lembrança dos nossos irmãos aí de Guarulhos. E aqui, meus irmãos, a gente vê mais uma resposta interessante, ao qual podemos ter aí podemos ver aí com claridade o que é a vontade do Senhor. O rei ele não sabia da armadilha que ali estava feita. E o que foi que ele fez aí para depois de comprovar que colocou essa armadilha, o que foi que ele fez? O rei, ele trabalhou até o pôr do sol para fazer o que? Livrar Daniel desse grande perigo. E o que foi? Como anular os príncipes e os intentos do rei de salvar a Daniel? O que foi que ele fez? Sabe, ó rei, que a lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou decreto que o rei estabeleça se pode mudar. Olha só, meus irmãos, até o rei ficou preso nessa situação e não podia ir agora se livrar de algo, dessa armadilha que ele entrou. Olha como são os companheiros maus que aí estavam. Tanto atacaram a Daniel, como agora colocou o rei numa situação muito difícil. O rei não podia fazer. Mas vamos ver o que é que acontece nessa situação. Vamos saber um pouco mais da história. E nessa próxima pergunta iremos saber. Mas antes, o subtítulo e a pergunta diz assim: imutabilidade da lei divina. E a quinta pergunta diz dessa maneira: que lei é realmente imutável? Que ordem deu finalmente Dario? E em quem tinha confiança completa? Para nos ajudar com essa resposta, eu quero convidar aí a nossa irmã Jaqueline, esposa do nosso irmão Paulo, que vai estabelecer esse parâmetro de conhecimento para nós. Irmã Jaqueline, é contigo. Que a graça e a paz do nosso Deus possa ser com cada um de vós, irmãos. Eu sou Jaqueline Gomes, da Igreja de Guarulhos, e irei participar respondendo a pergunta de número 5, que nos questiona: que lei é realmente imutável? Sabemos que é a lei de Deus, os 10 mandamentos, onde na nota complementa: se tivesse sido possível mudar a lei ou pô-la de parte, não teria sido necessário que Cristo morresse para salvar o homem da pena do pecado. A morte de Cristo, longe de abolir a lei, prova que ela é imutável. A segunda parte da pergunta nos diz: que ordem deu finalmente Dario? Sabemos que o rei, de imediato, mandou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E em quem tinha confiança completa? O próprio rei falou a Daniel que ele deveria confiar plenamente no Deus que o servia, que ele certamente o livraria daquele mal na cova dos leões. Muito obrigado, irmã Jaqueline, que a paz de Deus esteja contigo e que mais e mais possamos ter aí a vossa presença aqui conosco, lembrança a todos os nossos irmãos de Guarulhos aí, tá bem? Que Deus te abençoe. E aqui, meus irmãos, fica bem claro, a irmã já respondeu aí, mas vamos dar uma ênfase nisso. Que lei, eles diziam lá naquele tempo que a lei dos medos e dos persas que não pode voltar, mas existe uma lei aí, que essa sim, essa é a lei que não pode ser mudada, meu irmão. Muita gente, infelizmente, acaba aí por outras ideias, querendo mudar a vontade do Senhor. Mas se tem uma lei que não pode ser mudada, é essa lei que o nosso Deus ele nos deu. Que eu e você possa ter o desejo de ser obedientes à palavra do Senhor. Até hoje, irmãos cristãos por todo o mundo, seitas por todos os lugares. Isso são verdadeiramente seitas, porque não fazem nada de acordo à vontade de Deus, mas sim de acordo à sua própria vontade, que não querem aí guardar a lei do Senhor. Que eu e você possa ter conhecimento da palavra de Deus, para que esses falsos profetas não venham nos enganar, esses falsos companheiros, esses falsos irmãos não venham nos enganar com tais afirmações, e que a lei de Deus possa ser mantida. Amém, querido irmão? Que Deus nos abençoe para isso. Agora, que ordem deu finalmente Dario? Vai, tragam Daniel então. E em quem tinha confiança completa? E o rei Dario, olha só que coisa interessante, né? Daniel, ele foi muito importante aí com Nabucodonosor, por todas as coisas que ali aconteceu. Aí quando o rei Belsazar estava, era um homem muito importante. E agora, irmãos, o rei de Dario
no reino aí dos medos e dos persas, Daniel ainda era muito importante, seu testemunho estava sendo passado, pois eles viam que o Deus de Daniel podia livrá-lo de qualquer coisa. E aí estava a confiança aí desse rei. Meus irmãos, que bênção isso. Fazer pessoas de outras nações, de outros costumes, pelo nosso caráter, pelo nosso desenvolvimento todos os dias, entenderem que é o verdadeiro Deus. E essa foi a impressão que Daniel deixa aí sobre esse reinado também. Olha só o que diz a palavra do Senhor para eu e você. Em todas as épocas, as testemunhas designadas por Deus se têm exposto a perseguições e ao desprezo por amor à verdade. Sim, meus irmãos. A verdade é algo que fere, é algo que dói. Mas esses servos do Senhor, eles nunca deixaram de pregar essas verdades. Seja qual fosse a pior das consequências, eles não iam deixar de pregar a verdade. Que eu e você possa ter esse desejo de ser um fiel servidor do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, querido irmão. E agora vamos aí à sexta pergunta desta oportunidade, que diz assim: foi recompensada a confiança do rei e de Daniel? O que aconteceu com os ardilosos acusadores? Quem vai nos ajudar com essa resposta? Eu quero ir lá na Bahia, diretamente de Capela, ali em Valença, com o nosso irmão Jorge, que vai colaborar conosco. Irmão Jorge, seja bem-vindo mais uma vez e é contigo. Olá, prezados amigos e irmãos. É com muito prazer que eu, mais uma vez, colaboro com mais uma pergunta da lição de Escola Sabatina. Eu quero saudar todos com a gloriosa paz do nosso Salvador Jesus Cristo. E a lição que me foi enviada foi a de número 6, aonde nos diz desta maneira: foi recompensada a confiança do rei e a de Daniel? Sim, foi recompensada sim, porque Deus ele é fiel. Deus ouviu a oração de Daniel, unindo assim também com o jejum daquele rei, apesar que ele era um rei pagão, mas ele diz a palavra de Deus que ele jejuou a noite inteira. Então aí vimos o poder do jejum e a oração. E Deus livrou Daniel da boca dos leões. Graças a Deus por isso. Então vale a pena servir ao Deus de Daniel. E a pergunta de número, e a segunda parte da pergunta, o que aconteceu com os ardilosos acusadores? Aconteceu um episódio muito terrível ali, a qual o rei se irou, tira Daniel agora e lança todos aqueles homens e toda a sua família na cova dos leões. E a palavra de Deus nos confirma que os leões estavam tão famintos que antes que eles chegassem no chão já foram devorados pelos leões. Então aí vejamos que não vale a pena ser falsos acusadores. O mandamento de Deus diz para a gente não ser falsa testemunha. Não dirás falso testemunho. Então eles foram lançados na cova dos leões e o fim deles foi terrível. Que Deus nos ajude para que venhamos ter isso como exemplo, para que possamos seguir ao Deus de Daniel. Muito obrigado, irmão Jorge, que a paz de Deus esteja contigo, com a tua família e todos os nossos irmãos aí da Bahia. Saudações a cada um deles nesse sábado e que seja aí um sábado de bênçãos na vida de vocês, tá bom? Que Deus nos abençoe. E aqui, meus irmãos, a gente viu, né? Foi recompensada a confiança do rei de Daniel? Sim, meus irmãos, foi recompensada, porque a oração do Senhor, a oração aí de Daniel, a oração aí do rei, o jejum valeu a pena, porque eles estavam confiando unicamente num Deus verdadeiro. E ele correu pela manhã, né, com pressa à cova dos leões, e com voz triste ele chegou e disse: "Ô Daniel", e disse o rei a Daniel: "Daniel, servo do Deus vivo,
Dá-se acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E aí, lá do fundo dessa cova, o que é que veio? A voz de Daniel. Olha que bênção, irmãos. Deus, ele abençoa todas as pessoas, seja de qualquer lugar, desde que venha fazer a vontade do Senhor. Deus é fiel e justo para os ajudar. Que eu e você pense nisso, das bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. E aí, o que foi que aconteceu com aqueles invejosos, aqueles homens, aqueles acusadores? O que foi que aconteceu com eles? Não só com eles, mas com toda a sua prole. Diz aqui, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Tem uma expressão que diz, né? Com o mesmo ferro que tu feres, tu também serás ferido. Esses homens jogaram aí, fez com que Daniel fosse jogado numa cova dos leões para serem despedaçados. Daniel não foi, não aconteceu isso. Mas aqueles homens que desejaram o mal do servo de Deus, não aconteceu apenas com eles, mas também com toda a sua família. Irmãos, Deus, ele não está aí para fazer a maldade às pessoas, mas as pessoas que buscam a maldade para as suas vidas. E a inveja foi responsável por isso neste momento. Meus queridos irmãos, que eu e você saiba com que Deus estamos trabalhando. Não vamos contra os servos do Senhor. Deus, ele vai estar os abençoando sempre, porque essas pessoas devem ser sempre fiéis à vontade de Deus. Diz aqui, ó, Deus não impediu os inimigos de Daniel de lançarem na cova dos leões. Ele permitiu que os anjos maus e homens ímpios chegassem a realizar seu propósito. Mas isto foi para que pudessem tornar o livramento do seu servo mais marcante e mais completa a derrota dos inimigos da verdade e da justiça. Olha quem quer ir contra a vontade do Senhor. Deus, ele permite com que certas coisas aconteçam, para que a derrota desses que vão contra a vontade de Deus seja ainda maior. Meu irmão, isso aqui é um grande ensinamento para nós. Que nós não venhamos vacilar, que nós não venhamos ir contra os ungidos do Senhor, e que nós possamos ser esses ungidos, fazendo a vontade de nosso Pai que está nos céus. Amém? Que Deus nos abençoe. E agora, meus irmãos, a última pergunta dessa oportunidade, que diz dessa maneira: que maravilhosa mensagem enviou o rei, através de todo o seu reino, depois desta experiência? O que experimentou Daniel? E eu, nessa oportunidade, vou estar respondendo essa resposta. Então, qual foi a maravilhosa mensagem, meus irmãos? Desse grande testemunho que o rei tinha presenciado. A palavra do Senhor é bem clara, diz assim: da minha parte, disse Dario, da minha parte é feito um decreto, pelo qual todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Olha só que maravilhosa mensagem esse rei fez através de Daniel, assim como foi com Nabucodonosor, que deu testemunho, e agora Dario também, um novo rei, dá testemunho desse verdadeiro Deus. Isso é uma maravilha, que eu e você deve estar feliz por estar servindo esse verdadeiro Deus. E o que experimentou Daniel depois de ter passado por grandes perseguições? Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Meus irmãos, que maravilha! Vale a pena sim lutar, vale a pena sim defender as verdades da palavra do Senhor, que mais que a gente seja perseguido, meus irmãos, a vitória, ela já é nossa. Nós não precisamos batalhar pela vitória, porque a vitória já nos foi dada na cruz. Que eu e você pense nisso e possamos ser fiéis e permanecer fazendo a vontade de Deus, porque as bênçãos, assim como Daniel prosperou, a tua prosperidade está sendo guardada. A tua recompensa é certa, meu irmão. Não desista disso.
que possamos estar fiéis à vontade de nosso Pai que está nos céus. E aqui, meus irmãos, chegamos ao fim de mais uma lição de grandes conhecimentos da palavra do Senhor. Neste momento, eu te convido mais uma vez a orar ao nosso Pai que está nos céus. Pai Santo que habita nas mansões celestiais, neste momento, Senhor, eu venho te agradecer por esse maravilhoso estudo que mais uma vez nos concedeu. Abençoa, Pai, a cada um dos nossos irmãos, dos nossos internautas, de todos os lugares que tiveram a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Abençoa-os, Pai, para que cada um de nós possamos ter o desejo de estar sempre fazendo a Tua santa vontade e permanecer nos Teus retos caminhos. Abençoa, Pai, para que essa mensagem possa chegar a vários lugares e essas pessoas possam ser abençoadas com essas maravilhosas meditações. Dai, ó Pai, a Tua direção para cada um de Teus filhos, em nome de Cristo Jesus. Amém. E assim, meus irmãos, te espero até a próxima oportunidade, a qual ainda iremos estudar mais e mais a palavra do Senhor. Até a próxima!